já vou te chamar, só fixando o tema aqui. O tema hoje vai ser Mindful Eating, como a alimentação consciente pode mudar sua relação com a comida. Seminha, sua linda. Ju entrou. A música é pra colocar todo mundo no clima mais tranquilo, de atenção plena. Deixa eu compartilhar aqui também. Pronto, fixado. Então vamos lá. Boa noite, abrindo a live de hoje. Hoje a gente vai contar com a participação especial da Vivian. A gente vai falar sobre um tema que eu adoro, porque foi a partir da alimentação que aconteceu toda a mudança na minha vida. Tudo que veio depois teve início com a alimentação, que eu vi que eu precisava mudar a minha saúde. E hoje a gente vai ter a Vivian, que ela é nutricionista, ela é treinadora comportamental, e ela vai dar pra gente essa abordagem mais técnica sobre o tema. Eu vou convidar ela e já quero pedir para você compartilhar também aqui no aviãozinho aqui embaixo com outras pessoas que podem ter interesse nesse tema. Vou convidar ela aqui pra gente começar a distribuir para o... Bem, vamos lá. Esperando ela aceitar. Oi, Vivian. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo e vocês? Tudo ótimo, um prazer ter você aqui. Te agradeço, porque sábado à noite não é fácil, né? Sábado à noite tá todo mundo aí cansadinho da semana. É um dia bem desafiador, mas quero te agradecer pela sua disponibilidade, por você ser essa pessoa que vai compartilhar hoje todos esses conhecimentos com a gente. É um prazer ter você por aqui. Eu agradeço o convite. É sábado à noite, a gente Só está para os assim, fortes. mais disposto a tomar um chá, está num estado mais de presença, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Com certeza. Para a gente começar, Vivian, eu queria que você contasse um pouco da sua história e eu quero saber como que a nutrição chegou até você, como que você depois foi alinhando essas técnicas do coach, essas técnicas comportamentais, para daí entrar na questão do Mindful Eating, que hoje é uma nova tendência aí do Brasil, né, da área de nutrição. As pessoas estão bem focadas nessa questão de praticar o mindfulness não só como prática meditativa, mas também para fazer atividades como a alimentação, que é uma das principais aí. A gente tem histórico desde dos períodos mais antigos de Grécia, que as pessoas já falavam da importância, né? Hipócrates fala que o alimento seja seu remédio, teve sempre essa preocupação. Então, eu queria que você se apresentasse e falasse como que a nutrição surgiu na sua vida e como que você combina essa questão do comportamento, do mindfulness com a alimentação. Tá bom. Na verdade, eu me tornei nutricionista porque eu já tinha uma afinidade com a alimentação de uma forma mais natural. Eu fui percebendo que ao longo da minha vida, a minha alimentação foi se transformando. E quando eu percebi, eu tinha uma alimentação bem diferente do que eu tinha tido assim, na minha infância e no meu crescimento. E aí eu passei a querer entender o porquê de eu ter chegado até aquele momento. E aí eu fui estudar nutrição, até porque assim, eu me sentia tão bem, e aquilo ali me fazia tão bem, eu sempre estava muito saudável, minha pele boa, meu cabelo bom. E eu falei, poxa, eu posso ensinar isso para as outras pessoas, né? Então eu entrei na faculdade de nutrição e fiz ali todo o estudo acadêmico, fiz pós-graduação em fitoterapia, alimentação funcional.
E aí, o que que eu percebi como profissional nutricionista? Que a alimentação, ela é um meio, ela não é um fim. Então, quando a pessoa se consulta com o nutricionista, ele sai de lá com um papel, com uma receita, com um plano alimentar, que muitas vezes não tem nada a ver com o estilo de vida da pessoa, não tem nada a ver com o comportamento, com os hábitos que ela teve a vida inteira. E aí eu trouxe o coaching e esse treinamento emocional e comportamental. Porque nós somos criaturas de hábitos, né? Então não adianta nada eu falar para você, olha, faz isso daqui que é bom. Tá, todo mundo sabe que é bom, mas como que eu transformo o meu hábito, saber se isso é bom realmente para mim, de que forma chegar lá? E aí eu comecei a trabalhar com as ferramentas de coaching. E o mindfulness, eu percebo que ele veio assim para amarrar Fechar todo esse tudo. contexto e ter assim, uma transformação extraordinária na vida da pessoa. Porque nós estamos num momento, né, assim, mesmo pré-pandemia, de muito estresse, de muita ansiedade, a gente vive muito no piloto automático, tem que cumprir muitas funções, então estamos no fazer o tempo todo e preocupados, e nós mulheres mais ainda, né, com triplas jornadas e assim por diante. E o mindfulness vem para dar uma centrada, para olhar para mim, para olhar para dentro de mim, para entender quem eu sou, o que eu quero e fazer uma coisa de cada vez. Porque quem inventou que a gente tem que ser multitarefas, sim, não entendeu muito bem. Não entendeu muito bem como as coisas funcionam. E a gente é muito mais produtivo quando a gente faz uma coisa de cada vez focada. E aí o É, mindfulness entra na alimentação. essa questão aí faz muito sentido, porque até eu, nos meus métodos de produtividade, antes eu queria fazer várias tarefas de uma vez só, na mesma manhã, só que depois a gente vai vendo que quando você separa por blocos e insere menos tarefas, você produz muito mais, você não fica naquele gasto de energia alternando tarefa toda hora, né? É, Exatamente. E acaba que dispersa, né? A sua atenção dispersa. E aí você nem tá falando no telefone direito, nem tá mandando o e-mail direito, nem, né? Enfim. Eu era muito assim. E aí, quando eu percebi, eu falava, gente, eu falava no telefone e eu achava que eu não podia só falar no telefone. Que eu tinha que falar no telefone fazendo alguma outra coisa, senão eu estava perdendo tempo. Então, o mindfulness veio para puxar isso, assim, para essa concentração, para esse foco. E o sentar à mesa e o prestar atenção na alimentação, que aí a gente vai entrar agora nessa conversa, né? sim, eu quero que você explique para a gente e já deixe esse registro aqui, porque depois essa live também vai para o YouTube, vai para outros canais. Eu quero que você explique para a gente o que que é esse mindfulness e como que a gente pode começar a implementar na nossa vida o mindfulness. Eu já pratico mais ou menos assim, tentando adaptar as coisas que eu aprendi no curso de instrutores de mindfulness e meditação na minha alimentação. Mas eu quero que você dê esse seu olhar de nutricionista, essa definição do que seria o mindfulness, como que a gente pode começar a implementar na nossa vida. O mindfulness por si só, ele nada mais é do que um estado de atenção. É eu estar no presente. Então, tanto que no mindfulness a gente chama que tem práticas dedicadas e tem o estilo de vida. Uma prática dedicada é quando eu me sento e aí eu falo, vou fazer uma prática de meditação. E aí eu me sento e tem várias técnicas que a gente usa respiração, usa os sons e tem vários recursos que pode se utilizar para fazer uma prática de mindfulness. E o que é o mindfulness como estilo de vida? É esse estar atento, estar conectado comigo, estar conectado com o momento presente. E aquele espaço de reação, é aquele espaço que tem entre a ação e uma reação. Então, eu não responder impulsivamente, eu não ter uma sensação assim, sabe quando você fala um negócio que se arrepende logo depois e você fala, putz, por que que eu fui falar um negócio desse? Então, o mindfulness traz esse treino para você dar aquela respirada e falar, deixa eu ver o que eu preciso responder. E isso está muito ligado à alimentação pelo nosso hábito alimentar, a nossa cultura alimentar. Que para muitas pessoas que estão aqui, se eu perguntar o que você almoçou ontem, muitas pessoas não vão saber responder.
Porque não estavam prestando atenção, simplesmente. A gente tem a Porque mania, né, de comer com o celular na mão, comer passando o dedo, assim, vendo. Aí a gente também. acaba perdendo essa percepção, né? Que horas que a saciedade vai chegar, se aquilo tá sendo bom ou se não tá. E igual você falou a questão da atenção plena, você viver assim. Eu gosto de falar sempre que é um exercício que eu percebo, porque assim, é uma vigília constante, porque os pensamentos querem dominar a sua cabeça e você não é o seu pensamento. Quando você vai meditando, você ganha esse autocontrole, Vivian, que você falou de conseguir. Eu falo que eu não falo mais nada que eu não quero falar. Antes eu era assim, falava coisas, quando eu colocava a mão até na cabeça, eu falava assim, Senhor, por que que eu falei isso? E a prática continuada, o exercício diário de tentar estar presente quando você se percebe pensando demais, voltar e você trazer isso aí para alimentação é muito bom, porque você percebe, né? Quando você tá cheia, quando você percebe o sabor do alimento, o contato dele ali com a sua boca. Isso aí é um diferencial e tanto para. Exatamente. Primeiro, essa questão do pensamento que você falou, isso é para todos os momentos da nossa vida, né? E quando a gente fala em meditar, muita gente fala, ah, mas meditar não é para mim, eu não sei ficar sem pensar. E a gente não fica sem pensar, né? Isso é uma ilusão. A gente percebe os nossos pensamentos, o que é muito diferente. Então, no dia a dia, eu percebo o meu pensamento e aí, como você falou, eu escolho como eu vou reagir, eu escolho o que eu vou falar. E na alimentação, muito, muito presente também, né? A gente está ali, tá no celular, tá falando com alguém, tá comendo de pé muitas vezes porque tá apressado e tem que fazer alguma coisa urgente, então só engole ali qualquer coisa e é um engole mesmo, porque às vezes a gente nem mastiga. Então, trazer essa atenção para a alimentação é, em primeiro lugar, primeiro de tudo, me respeitar. Respeitar a mim mesma, respeitar o combustível que eu estou dando para o meu corpo. Porque a gente é uma máquina viva, é um organismo vivo. E a gente vive tão no piloto automático, muitas vezes, que a gente não para se dar conta disso. De como essa máquina tem que ser cuidada e lubrificada e alimentada. Então, o simples fato de eu me sentar para comer, agora é o momento de eu me alimentar. Quem tem carro aqui, eu tenho certeza que não para em qualquer posto de gasolina da esquina, sem bandeira, para colocar combustível. Então, por que é que o nosso corpo, o nosso templo, que faz a gente viver e ter uma presença nessa vida, a gente pode tratar de qualquer jeito? Não podemos, né? Com certeza. E, Vivian, eu percebo muito porque toda a minha transformação eu iniciei com alimentação. Eu até gravei um story chamando antes, porque foi a questão alimentar. Eu falei que eu tinha que dar um jeito, porque eu tava com colesterol muito alto, com 20 e poucos anos. Aí eu falei, o jeito é mudar, porque minha alimentação era péssima, eu era totalmente sedentária. E eu percebo que a alimentação parece que te deixa com mais facilidade de aprender, de ficar focada. Eu sinto muito isso, que assim, que antes parecia que eu não aprendia as coisas, que eu batia a cabeça, tentava aprender e era um esforço muito grande. Hoje vai muito mais fluido, porque eu tento manter sempre um equilíbrio, não ficar comendo porcaria no dia. E assim, é um problema sério. Eu vou até te perguntar em breve aqui do jejum intermitente, para a gente falar um pouco dele, porque a minha história começou com jejum intermitente, que eu tinha muita pressa para emagrecer. Quando eu comecei, eu perdi 17 quilos. E o jejum foi uma das coisas que foi me dando muita presença, porque parece que quando você tá com o estômago vazio, quando você tá nesse período de jejum, você fica com uma atenção muito diferente. E eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua opinião, porque até pouco tempo eu era crucificado. Quando eu iniciei meu jejum, eu era crucificada, que eu fazia jejuns aí de 16 horas, e as pessoas horrorizavam. Depois virou modinho o jejum, várias pessoas iniciando essa prática. E me fala o que, que você acha do jejum, dessas práticas. Vou trazer primeiro assim o embasamento alimentar e aí eu entro no jejum. Sim, Porque o comer com atenção está muito ligado ao que você falou, assim, escolher o que eu vou comer e como é que eu me sinto mais disposta ou menos disposta. Porque a partir do momento que eu me proponho a comer com atenção, o que é comer com atenção, gente?
primeiro escolher ativamente o que eu vou comer. Não é comer qualquer coisa que está pelo caminho só porque eu estou morrendo de fome e não me preparei para isso, né? E a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu começo a perceber no meu corpo o que eu me sinto melhor comendo e o que não me faz tão bem. E aí, como você falou no começo também, eu percebo a minha saciedade. Porque esse nosso sistema que o estômago manda informação para o cérebro, estou saciado, é um sistema lento, ele demora. Ele não acontece assim em minutos. Então, se eu estou comendo muito rápido, e ainda mais se eu estou distraída, quando eu perceber, eu já comi demais. E aí vem o quê? Vem aquela sensação de, ai, comi demais, e a gente fica mole, daquele sono depois do almoço. Então, é comer com calma e escolher o que vai comer, escolher ativamente, né? Quer dizer, ser uma escolha consciente. E na hora que está comendo, realmente comer com todos os sentidos, né? Você vê a comida, vê o colorido da comida, você sentir o aroma, a hora que você mastiga, você mastigar, né? Porque até isso a gente tem que ensinar as pessoas a mastigar, porque às vezes a gente engole sem mastigar. Então, mastigar, muitas vezes quando a gente mastiga alimentos crus, faz um som dentro da nossa boca. E são coisas que se a gente está ali no piloto automático correndo e Nem distraído com percebe. a gente não percebe. Então você passa a se tornar muito mais consciente do que o seu organismo está te pedindo, de como você se sente. E aí, para entrar na questão do jejum, hoje é extremamente bem estudado que, claro, o jejum ficou famoso por conta do emagrecimento, mas os benefícios do jejum, assim, o emagrecimento acaba que se torna uma consequência de todos os benefícios que ele traz. Ele é extremamente eficiente para aumentar a imunidade. Ele é usado para cura e remissão de diversas patologias. E em várias religiões antigas a gente vê o jejum, né? É uma prática que ela é milenar. Mas aí a gente tem toda uma questão alimentar, da agricultura e da indústria, e aí que se inventou que a gente tem que comer demais. E hoje nós comemos demais. De um modo geral, nossa cultura come muito mais do que precisa, porque nós fomos criados assim e a gente não para se perguntar. E a partir do momento que você para se perguntar e para perceber o teu corpo, você percebe que pode comer menos sem passar fome, né? Não estou falando em passar fome, estou falando numa percepção de como o nosso organismo funciona melhor. Então, o jejum ele é extremamente benéfico para aumentar a imunidade. E, inclusive, a pessoa acaba que não é que perde peso ou que emagrece, mas o organismo entra numa regulação que cada indivíduo tem um peso ótimo, tem uma forma ótima de funcionamento. Para cada um é um, né? Cada um tem um. Tem vários protocolos, né, Vivian? Tem de 12 horas, de 16, de 18, aí depende muito da adaptação. E quando a gente escuta pela primeira vez, né, vou fazer jejum, parece que todo mundo horroriza, fala assim, nossa, mas minha pressão vai cair, eu vou desmaiar. É porque a gente é tão acostumado a comer loucamente o tempo todo e quando você escuta, você fica meio assustado. Então, mas é uma prática que eu falo que não tem jeito de voltar, Vivian, porque assim, eu agora na quarentena, eu tô fazendo jejum de manhã, eu tô só almoçando, eu não como de manhã. E nossa, o tanto que tá sendo bom, o tanto que a minha manhã eu fico mais concentrada, não fica aquela começão, aquela coisa, porque a gente gasta energia, né? Eu estudo bastante sobre o tema porque eu gosto muito de nutrição também. E quando a gente vai comer, por exemplo, quem às vezes fica comendo antes de dormir, eu já ouvi falar que você não dorme aquele sono profundo, porque o seu sistema digestório tá ali trabalhando o tempo todo. Então você tem que dar uma janela, né, para o seu organismo ter um sono reparador, de fato. Exatamente. Mais ou menos assim, né? A pessoa fala assim, tá, quero emagrecer, digamos, então vou começar a fazer jejum, do nada. Só que não é assim. Por quê? Porque dependendo do seu hábito alimentar, dependendo de como você vem vivendo nos últimos meses,
se você começar a fazer jejum, aí sim, você vai sentir fome, vai sentir compulsão, né? Vai ter um efeito inverso. Então, eu preciso preparar primeiro o meu organismo, eu preciso sair de um estado inflamatório, que muitos de nós estão num estado inflamatório. Por quê? Porque excesso de açúcar, excesso de farinhas, e, enfim, né, refrigerantes industrializados, uma série de hábitos que hoje são considerados comuns, mas não são normais, eles são apenas comuns. Normal não E é natural, né? o normal é natural, é o que vem da natureza, né? Isso gera um estado inflamatório no organismo. Então, se uma pessoa vem com esse tipo de alimentação e aí de repente fala, uau, agora eu vou fazer um jejum, vai ficar com fome, pode acontecer de cair a pressão porque tem uma hipoglicemia e entra nesse estado que até pode gerar uma compulsão e aí, né, foge completamente do objetivo. Então, o jejum, ele tem que ser acompanhado, claro. Por quê? Porque você vai primeiro desinflamar o organismo, você vai primeiro limpar o seu organismo de várias toxinas, vai sair desse estado de picos glicêmicos, que aí entra toda uma regulação da insulina, por isso que a gente tem compulsão por carboidrato, aquela vontade de comer doce. Tudo isso é fisiológico. É fisiológico porque o corpo está funcionando dessa forma. Mas você vai desacostumar o seu corpo e vai passar a, né, o seu organismo passa a funcionar de um outro jeito. Então, você primeiro prepara, desinflama o corpo, nutre o teu intestino, a nossa microbiota Esse intestinal é desinflamar, fundamental. Vivian, seria tomar mais água, começar a mudar a alimentação primeiro? Seria isso? Sim, sem dúvida, a hidratação sempre, né? Tem uma quantidade de água adequada e deixar de consumir industrializados, né? Ah, mas eu só como industrializado. Então, vamos passo a passo. Você começa a diminuir, né? Aquilo que eu estava falando no começo. Tem que ser alguma coisa que funcione para você. Qual que é a melhor dieta? A que você consegue cumprir, né? Porque não é nem dieta, é um estilo de vida. E esse estilo de vida ele não vai mudar assim da noite para o dia, é uma construção. Então, diminuir industrializado, refrigerante, suco de caixinha, tudo que vem em pacote. E aí eu convido cada um de vocês, quando terminar essa live, lá na despensa, escolher um produto alimentício que tem ali e ler o rótulo. E aí vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Somente leia o rótulo, né? Porque tem uma diferença entre produto alimentício e comida, né? Se torna assim bem claro. E aí você diminui industrializado, diminui açúcar, diminui farinhas. Eu acho que tem a questão de aceitar o processo também, né, Vivian? Porque assim, eu falo porque eu passei por isso. Eu era uma pessoa que comia arroz, nuggets, miojo, Coca-Cola, leite com Nescau e misto. Somente. Minha alimentação era isso, era a pior possível. Parece que. E doce, chocolate, bala. E assim, eu fui tirando, tirei refrigerante, depois tirei, reduzi glúten. E assim, não adianta você querer do dia para a noite dar um salto de transformação total, porque você não consegue persistir, né, por muito tempo. Então você tem que ir assim. Eu gosto de falar que se você conseguir tirar um alimento ruim por mês, nossa, já é um avanço. Num ano você vai tirar 12 coisas ruins e um ano passa rápido. É, a minha mãe tá por aqui, ela escreveu que tem praticado e tá gostando muito. E ela começou a fazer o jejum também e foi muito bom. E ela foi aliada ao emagrecimento também. E hoje ela se sente bem, virou praticante também. Convenci ela no início, ela não gostava, achava estranho, falava assim, não, não consigo ficar sem comer tanto tempo, você tá doido, você tem que comer, você vai te fazer mal, mas depois, com comprovação científica, a gente vai convencendo. O Márcio também escreveu aqui, ó, que a ansiedade leva à alteração das taxas de colesterol, com certeza. O nosso Sim, corpo é todo conectado, né? A gente vai gerando uma cascata aí de hormônios positivos ou não, de acordo com o que a gente come. Tem a questão do nosso sistema digestivo também, tem muitos neurônios associados ali para
tá reconhecendo o que que tá. Eu gostei muito da metáfora que você falou, que você não vai abastecer seu carro num posto sem bandeira de combustível. E é mesmo, a gente fica comendo as piores porcarias. Tipo, compra um salgadinho, um fandangos da vida, e esse negócio é bizarro, a composição que tem ali. E assim, você tá colocando o pior tipo de combustível, né, Vivian, pra dentro. Vamos ver. E a gente não para pensar que nós somos feitos de trilhões de células e Uhum. mais alguns milhões de bactérias. Então, nós comemos para alimentar essas bactérias, né? E essas células. E o nosso funcionamento, ele é todo bioquímico. Eu respiro, eu falo, eu me movo por reações bioquímicas. A nossa própria respiração é uma reação que vai se biotransformando. E para tudo isso acontecer, o que que eu preciso? Eu preciso de gordura, sim, porque cada célula dessas trilhões é formada de uma camada de fosfolipídica, né? Ela é formada por fósforo e lipídio. Preciso de micronutrientes para cada biotransformação. Então, eu preciso fornecer isso para o meu corpo funcionar bem. E aí depois fala, ai, nossa, fiquei doente. Por que será, né? E é assim, a gente vai, parece que terceirizando, vai deixando para a última coisa que a gente vai cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. E às vezes não tem os resultados que a gente quer em outras áreas da vida, porque a gente não tem foco para focar naquela coisa ali, não tem energia para fazer determinada atividade que a gente queria fazer e começa. Eu acho que não tem jeito, que a alimentação é básico total, assim. Se você não se alimenta bem, você não tem bons resultados. Tem esse livro aqui, ó, do Brandon Burchard, que o Poder da Alta Performance, ele dedica, não sei se vocês conhecem, já fica indicação aí para vocês, ó. Um livro maravilhoso. Conhece, Vivian? Não, esse não. Maravilhoso. Ele dedica um dos capítulos do livro para falar sobre a questão da energia, que ele fala que você só consegue ter alta performance se você se preocupar com a sua energia, que aí envolve o que você consome, não só do ponto de vista de alimento, mas informação também, o que você consome, quem que você convive ali. Ele dedica um capítulo inteiro. Para quem gosta do tema, maravilhoso. Indicação, ó, total, muito, muito, muito boa. Até porque essa questão, né, do meu estado mental, o meu humor, a minha disposição está muito ligada à alimentação e como você falou, não é só a comida, é a alimentação, né? Pensamento também é alimentação, noticiário e falação alheia, tudo isso é alimentação, é informação que eu estou absorvendo, até mesmo o que eu falo, né? Tudo isso me alimenta e tudo isso gera um sentimento. E o sentimento move um comportamento, né? Então a alimentação ela vem que ela regula tudo isso. Os meus neurotransmissores do bem-estar, do bom humor, da disposição, o meu sistema dopaminérgico, que é o sistema de prazer, de recompensa, de motivação, tudo isso está diretamente ligado com a saúde do intestino. Olha que coisa incrível, né? A performance da nossa mente está diretamente ligada à saúde do intestino. Com certeza. Direito Caseiro falou aqui, ó. A reeducação brusca da alimentação. Quais os efeitos contrários que pode causar em uma pessoa que come muito? O que pode acontecer com a pessoa se ela comia, igual eu escrevi lá na nossa postagem, até o pé da mesa quer comer, até o imã da geladeira, até o imã da geladeira. Aquele bocal de geladeira. E quiser fazer essa transformação brusca, quais que são os perigos? Na verdade, o perigo é que não vai perdurar. Você vai ficar 2, 3, 4 dias com uma alimentação diferente e vai ter uma vontade, vai ter uma compulsão, vai falar, isso aí não serve para mim mesmo, tô com fome. Porque você não está Mau preparado para isso. humor, né, Vivian, também? Mau humor, intestino preso, né? Muitas vezes a gente percebe que o nosso organismo não está bem regulado pelo funcionamento do intestino. E aí você vai ter uma compulsão, tá? E vem aquela vontade, não, mas me dá uma vontade de comer doce, eu preciso comer. Por quê? Porque o teu organismo está acostumado a esse sistema de que a glicose está ali, sempre presente. Então tem que ter um desmame, digamos, porque aí você está nutrindo todas as suas células, todo o seu intestino e transformando. Porque a microbiota, que são as bactérias que moram no intestino, elas também têm que ser alimentadas.
Porque eu posso ter a melhor alimentação possível. Da noite para o dia, agora eu só como fruta, legume, verdura, bebo água. Só que as bactérias do meu intestino, elas não estão preparadas para isso. Então, eu tenho uma colônia de bactérias ali, que é uma colônia de bactérias que se alimenta do quê? Dos industrializados que eu comia, do excesso de açúcar que eu comia. Então, eu realmente como também para alimentar essas bactérias. Então, a pessoa vai ter uma desregulação na glicemia, vai ter fome, vai ter compulsão, e o resultado é que vai acabar desistindo antes de começar a dar algum resultado. Tem uma coisa que eu fazia também quando eu iniciei meu processo de transição alimentar. Eu fiz transição de tudo que você pensar, de carreira, alimentar, de exercício, de tudo. Quando que a vontade de comer, geralmente, ela vem em alguma das refeições. Tem uma refeição que você come mais do que todas as outras. Eu tentava manter, pelo menos, a maioria das minhas refeições saudáveis, até que eu conseguisse mudar. Eu não ficava brigando demais com... Tipo assim, se me desse uma vontade muito extrema. Porque parece que quando você confronta o seu corpo demais, parece que é pior, que aí te dá uma compulsão, você quer comer mais ainda. E aí você faz essa refeição errada e você fala assim: ah, já comi tudo errado, agora que eu vou comer mesmo. Vou lá na padaria comprar um pudim e ser feliz. Porque é melhor. Eu falava muito isso, eu falava assim: eu prefiro. Nossa, eu tô ficando infeliz sem minha comida, porque até você desintoxicar, parece que você fica até, sei lá, meio deprimido com aquilo que você quer comer e não pode. Tipo uma droga, né, Vivian? E é importante também acolher esse sentimento. Falar assim, ai, nossa, eu não posso viver sem, sei lá, o pão doce da vovó. Tudo bem. Você não precisa ter esse sofrimento. Ah, meu Deus, nunca mais eu vou comer. Não, por quê? Porque aí você está informando já para si mesmo, para o seu cérebro, e aí entra toda uma regulação de neurotransmissor. Fala assim, ah, eu não consigo. Ah, isso não é para mim. Ai, tá vendo? Eu comi o pão doce. Não dá certo esse negócio para mim mesmo. Ah, eu não sei se é saudável. E aí você desregula. Então, quando você acolhe esse sentimento, poxa, eu quero comer um pão doce. Então, de repente, eu não preciso comer 3. Eu posso comer um. Sim. E aí eu sacio essa vontade. E aí você se percebe, né? É uma questão de autorregulação. Hoje eu trabalho com autorregulação. Então, é você ensinar, dar a jornada, né? Que eu chamo, eu trabalho numa jornada de 6 semanas, que ela começa com autoconhecimento. Porque eu só posso ser responsável pelas minhas ações quando eu percebo que são as minhas ações que determinam os meus resultados. Não é o papel da nutricionista, que você sai de lá com aquele papel lindo e fala, nossa, agora eu tenho uma vida maravilhosa. Não, sou eu que escolho. E as minhas escolhas vão gerar os meus resultados. Então, você tem que começar esse processo de aprendizado, né? É um aprendizado, é uma jornada, inclusive um aprendizado neural, de formar caminhos neurais para esse hábito acontecer. E isso está muito claro já na neurociência, como é que se forma um hábito, né? Se fala muito nos 21 dias, na repetição, porque isso realmente é um aprendizado. Você não sabia fazer alguma coisa, aí você tem que aprender a fazer tal coisa, como andar de bicicleta. Você não sabia andar de bicicleta, aí você sobe na bicicleta e cai. E 2, 3, 4, 5, 10 vezes você cai, até que uma hora você levanta e sai andando, porque você aprendeu. Essa questão aí de mudança de hábito é uma coisa assim que tem que ser feita com cuidado especial para que você consiga persistir nesse hábito. E tem um hábito que eu tô até deixando ele um pouco de lado, que meus jejuns já estão emendando com almoço e tudo de manhã, que é a água com limão também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa água com limão, porque tem várias pessoas. Tem gente que se preocupa, fala que o dente vai ficar vai atrapalhar o cálcio do dente, outras pessoas falam que faz muito bem, fica aquela dúvida. Tem gente que fala que ataca o estômago. Queria que você falasse um pouco sobre a visão do Ela se tornou, nutricionista sobre a água com limão. assim como o jejum intermitente, a água com limão também tem sido muito falada, né? Sim. Eu penso o seguinte, a clínica, ela é soberana. Então, você pode ter a melhor das teorias científicas, e aí, se você aplica aquilo em você e você se sente mal, observa, né? Não adianta falar, mas tem um artigo científico maravilhoso dizendo que faz bem. Perceba em você. Mas
por exemplo, alguns mitos, porque às vezes só de achar que faz mal mesmo, né? Efeito placebo é poderosíssimo. É, Essa acidez no estômago, mas é muito ácido, é muito cítrico, ataca o meu estômago. Mito desvendado pela química básica. Porque o que acontece? O nosso estômago, ele é muito ácido. O ácido clorídrico, que é um dos agentes, né, da digestão e que é liberado quando a gente, às vezes, só de sentir o cheiro do alimento, ele já começa a liberar todos esses sucos gástricos. O ácido clorídrico é o mais ácido de todos. Então, se o ácido clorídrico que é produzido no estômago não ataca o estômago, não vai ser o limão que vai atacar, né? E o limão, ele é rico em ácido cítrico, o citrino. E quando ele é um ácido, mas ele é um ácido fraco. Então, tomei lá o meu copo de água com limão, que já adiantando é extremamente benéfico para a grande maioria das pessoas. É bom, nutre o corpo, nutre as células, desperta o corpo, tem um efeito no desperta fígado. mesmo, que você faz uma caretada danada, né? Acorda. Mas aí a pessoa, ó, quem faz careta igual você, pode começar assim, com algumas gotas, né? Não precisa começar espremendo um limão inteiro num copinho d'água. Não, começa Ah, com eu água, nem com algumas misturo água, é gotas. shot de limão puro, só Você o toma sumo. sorte? Melhor aí. É. Mas, gente, não precisa começar igual a Paula, pode ir mais devagar. Põe água, né? Mas é pior, Vivi, a água, porque a água você coloca, tem que tomar a maior quantidade. Eu penso que é menor, mas aí vai de cada um, é Assim. analisar o que você se adequa melhor. Eu já gosto de tomar um copão, assim, me delicio. E aí, o que que acontece? Esse ácido cítrico, ele é um ácido fraco. E aí ele vai, passa pelo seu estômago e chega lá no duodeno, que é o começo do intestino, é a primeira parte do intestino. Essa primeira parte do intestino, inclusive, é a que tem que estar bem saudável para eu poder absorver todos os nutrientes. E aí, quando esse ácido fraco chega lá, eu tenho uma produção de um tamponante, que é o bicarbonato, porque é um ácido fraco, então o corpo entende que precisa tamponar, ou seja, equilibrar esse ácido, e aí se torna uma solução alcalina, porque o bicarbonato é uma base forte com ácido fraco, se torna básico. Então não tem essa acidez do limão, ela não acontece. E o limão é uma fruta que ela tem N outros benefícios, né? A própria vitamina C, que vai aumentar a imunidade, vai diminuir a inflamação. Então, repetindo, para a grande maioria das pessoas, extremamente benéfico esse copo de água com limão pela manhã. A Claro, Andresa perguntou aqui que pode tomar por quanto tempo? pode tomar Indefinido? Forever? A vida toda? a vida toda. Agora, né, como eu falei, eu já tomo com um copo d'água, primeiro, porque já tem aquela hidratação que eu preciso, né, extremamente benéfico também. Tomar um copo d'água em jejum é muito bom, porque você pode reparar, se você toma um copo d'água em jejum, muito provavelmente o intestino vai funcionar logo em seguida. Então já entra numa regulação do intestino. E aí você tem a hidratação junto com o ácido cítrico, junto com a vitamina C, você está desinflamando o seu corpo, você tem diversos benefícios para o fígado, então pode tomar todos os dias. Sim. Ela tem mais uma pergunta aí da Benilda Oliveira. Ela falou: Vivian, eu tenho esofagite. Sempre que eu tomo limão, meu esôfago sempre arrebenta. Como fazer? Pronto, então, Benilda é um dos casos que precisa ficar atenta, né? Como eu falei, a clínica é soberana, você tem que perceber em si. O que Sim. você pode fazer, Benilda, assim, não sei se você toma um limão inteiro espremido, é ir tomar com algumas gotas, né? Tem gente que sugere até, eu nunca trabalhei dessa forma, então não sei dizer assim com propriedade, mas tem gente que trabalha até com óleo essencial de limão. Pinga algumas gotas Legal. de óleo essencial de limão na água e de repente diminui essa acidez. E E é aí tão já benéfico quanto? e é tão benéfico quanto. Até o próprio óleo aromático, né, para a gente sentir o cheirinho do cítrico, do limão, dá uma levantada até no astral, né? A gente já fica Sim. assim mais alegre, mais disposto.
A Seminha tá aí na live, ela trabalha com óleos essenciais aí, Seminha, mais Olha aí, mais um um benefício. produto para levar para o pessoal da clínica, porque assim, tem muita gente que tem restrição com limão, mas queria tomar. Aí você fazer essa junção das duas coisas é muito bom. Eu colocaria, a Benilda falou, meio limão. Eu diminuiria a quantidade de limão e aumentar a Sim. diluição, né? Então você coloca menos limão e mais água, porque aquilo vai ficar, esse ácido vai ficar mais diluído. E aí provavelmente você não vai sentir esse desconforto. Sim, ela, minha mãe apareceu também, falou que toma um limão em jejum todo dia. Ela ficou muito linda, Olha, já tem medita, medita, faz jejum, faz todas as atividades. Fui instruindo, ela foi pegando as mudanças boas e aplicando. E a gente tem que fazer isso. é aquela máquina, né? Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Vai mudando. E é justamente sobre isso a próxima pergunta que eu quero te fazer, porque o autoconhecimento eu sei que ele ajuda a gente a compreender, né, Vivian, como o que está incomodando, porque às vezes você tem uma compulsão que é nada mais do que um conflito emocional que você está vivendo. Aí você come para preencher aquilo que não está resolvido, você preenche esse vazio emocional, aquele problema que você tem, você acaba descontando na comida se você não para olhar para dentro. E eu queria que você me falasse como que esse autoconhecimento te ajuda é, a compreender essas compulsões, esses vícios, e se você pudesse falar um pouco também a respeito de gatilhos, dos principais gatilhos que fazem as mulheres, fora a TPM, né? Que na TPM não tem jeito de ser feliz, mas fora a TPM, os gatilhos também estão envolvidos aí nessa compulsão alimentar que muitas vezes é gerada. A ansiedade é um dos grandes gatilhos, né? E todo excesso mostra uma falta. Então, esse trabalho de autoconhecimento vai fazer eu tomar consciência da onde é essa falta que eu estou querendo suprir na comida. E aí você pode perceber que você come, 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 e aquela falta continua lá. A comida, por maior excesso de quantidades que seja, ela não vai suprir se você não vê que isso está vindo de uma questão emocional, muitas vezes, né? Então, a compulsão, ou essa, ai, não, a vontade, ou tem muita gente que fala assim, ah, mas hoje aconteceu isso, 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 eu mereço comer essa caixa de chocolate. Né? Como se isso fosse, não, você merece ser feliz, você merece ser saudável, você merece ter disposição, você Você merece merece tantas resolver, né, isso? Então, muitas vezes, esse gatilho, ele é emocional, ele é uma frustração, uma sensação de não pertencimento. E o que o autoconhecimento traz? Quem eu sou. Se eu perguntar para você quem eu sou, o que você vai responder? Muitas vezes a pessoa responde, ah, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou mãe do fulano. Não, 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 não estou perguntando o seu parentesco, nem a sua profissão. Perguntando quem você é. Aí a pessoa trava, assim, gente, não sei, não sei, tô tão desconectada de mim mesma que eu não sei mais quais são os meus sonhos, os meus anseios, o que me faz feliz, como, o que, qual é o hobby que eu tenho? Tenho hobby? Não, não tenho hobby, não dá tempo de ter hobby, porque você não sabe o que eu tenho. E a mente começa, né? E a mente começa a encontrar aquele monte de desculpas para embasar um comportamento completamente disfuncional, mas porque eu simplesmente me deixei levar por muitos anos e não tinha parado para pensar nisso até agora. Então, o que eu trago vamos começar a pensar nisso a partir de agora e construir esse aprendizado, construir esse conhecimento. E tudo bem todos os anos que passaram, isso é importante dizer, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, mas agora já se passaram 15 anos. Tudo bem, mas agora, aí vem o mindfulness com muita força. O agora, no momento presente, é o único momento que eu posso agir. É o único que você tem, né, na verdade. É o que a gente tem, é o momento, tem o poder do agora. Por quê? Eu não vou mudar o que aconteceu ontem, eu não vou adiantar o que vai acontecer amanhã, eu só posso agir aqui e agora. E sim, eu posso mudar de ideia, sim, eu posso mudar os meus hábitos, sim, eu posso tomar melhores decisões. Mas aí, para isso, eu preciso entender aonde eu quero chegar, quais são as minhas motivações,
o que é que está me fazendo falta, por que está me fazendo falta, como é que eu vou suprir, que não vai ser na comida e num monte de carboidrato e açúcar que eu vou comer, que não vai resolver. Eu acho também, Vivian, que você ter a consciência, porque a comida, ela é sim um anestésico, porque quando você come um chocolate, uma coisa gostosa, não tem jeito, você se sente melhor por causa que são liberados hormônios aí que te fazem se sentir bem. Mas a grande questão é que é um período muito curto, parece que assim, que o chocolate acaba, acabou a alegria junto, é muito rápido, então você ter consciência que esse prazer que você vai ter, ele vai afetar toda a sua vida, toda a sua questão aí, o açúcar do seu sangue, a qualidade dos seus pensamentos também, porque vão ser impactados por isso. Acho que é muito importante, porque quando eu estava trabalhando numa área que eu não gostava, eu era compulsiva com açaí. Vai entender, cada um com a sua loucura. É... cada uma com a sua loucura. Mas eu era compulsiva com açaí. Eu comia açaí, tipo, indefinidamente, porque era uma coisa que me supria a minha dor. E era realmente um problema que eu tinha que resolver enquanto eu estava fazendo minha transição. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas. E é até um sinal, né, Vivian? Tipo assim, para e olha para dentro. Porque se Sim. você tá compulsiva, tem problema. Porque antes eu falo que eu comia tudo errado porque minha vida tava toda errada, parece que refletia. Era tudo errado, a alimentação errada, a carreira estava desalinhada do que eu era. Era só uma vida, tipo assim, engolida, piloto automático total. Então, você ter consciência disso, de que é uma anestesia, só que é uma anestesia que vai passar e depois a culpa que vem é muito pior. Aí É, você vai fica naquele bem ciclo tranquilo. constante. E a gente às vezes nem percebe que tá nesse ciclo. Acho que a grande questão é essa. É uma fuga, né? Acaba que é uma fuga. Então, eu vou comer para me anestesiar, para não ter que resolver aquilo que muitas vezes eu até sei que eu tenho que resolver, mas eu procuro não pensar nisso porque dói. Mas aí eu vou comer compulsivamente, aí dói também, aí o meu estado emocional baixa, e aí eu quero comer mais, porque eu falo assim: ah, tá vendo? Não dá nada certo. Olha o que acontece, porque fulaninho, que não dá. E aí você entra numa retroalimentação negativa. Sendo que, olha que notícia maravilhosa, você pode ter uma retroalimentação positiva. Você pode ter felicidade, recompensa, motivação, alegria com construindo saúde, construindo leveza, construindo disposição, um estado mental, né, como você falou, Paulo, um estado mental que você aprende as coisas com facilidade. Não tem aquela letargia, aquela coisa pesada. Não, você constrói um sistema de regulação de neurotransmissor e uma regulação do seu sistema digestivo também, porque o nosso cérebro ele se alimenta de glicose. O principal alimento do cérebro é glicose. Mas isso não significa que tem que ficar comendo açúcar de colher, né? Porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele faz glicose de outras fontes. Então, para quem não sabe, a glicose, ela vem, por exemplo, se eu como um carboidrato, o que é um carboidrato? Vou pegar um pão francês. Um pão francês é feito tem bastante carboidrato. Então, eu como, automaticamente aquele carboidrato, já na minha boca, começa a ser transformado em moléculas de glicose. Só que o pão francês, por exemplo, não tem fibra nenhuma. Aí o que acontece? Eu tenho um pico de glicose, eu tenho muita glicose ao mesmo tempo no meu organismo. E aí, para regular essa glicose, eu preciso de insulina. E essa insulina é o pâncreas que fabrica. Então, muitas pessoas têm hoje resistência à insulina, que é uma pré-diabetes, e até chegam a desenvolver diabetes por um hábito alimentar. E isso é importante falar. As doenças que a gente tem hoje, que são doenças não transmissíveis, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a diabetes tipo 2, a hipertensão, muitas das alterações do colesterol e muitas doenças cardiovasculares, elas são doenças decorrentes do estilo de vida. Então, não é para a gente esperar ficar doente, não é para a gente esperar ter uma pré-diabetes, não é para a gente esperar ter uma disfunção no colesterol ou um ataque cardíaco, para a gente começar a se cuidar, né? Por que não me oferecer de presente para essa vida, uma vida mais saudável, uma vida com mais disposição, agora, aqui agora? Tem uma coisa que o Paulo Vieira falou uma vez num treinamento que eu fiz com ele,
que eu achei fantástico para essa questão da alimentação. Ele falou que quem não cuida da alimentação, quem não cuida de si próprio, comete um suicídio lento. E aquilo me tocou tão forte que eu falei, nossa, é justamente isso. Se você não tem hábitos saudáveis, se você não tem hábitos que vão te favorecer, você está sim cometendo esse suicídio lento. Todos os dias você vai se matando um pouquinho, matando aquilo que você tem de melhor, né? Pouco a pouco. A Miriam tá aqui, ela falou que tá assistindo a live e fazendo o lanche dela. Vai praticando mindful eating aí, Miriam, comendo, sentindo o gosto do alimento, mastigando bem, já seguindo as dicas da Vivian aí. E Vivian, eu queria que você me falasse também como que você já falou um pouco, né? Como que a nutrição afeta aí a questão da bioquímica corporal dos seus hormônios, relacionados também à imunidade, à ansiedade, porque é uma coisa, quem come mal fica mais ansioso, né, nesses períodos, porque não tem por exemplo, a serotonina aí que vem de uma alimentação de castanhas e banana, esses alimentos mais te favorecem para ficar mais tranquila. Queria que você falasse um pouco essa questão da bioquímica corporal, a alteração disso. Todos esses neurotransmissores e esses hormônios, eles são moléculas orgânicas. Então, elas são moléculas que elas são feitas de aminoácidos, elas precisam de micronutrientes que entram como agentes transformadores nessas reações bioquímicas. Então, pegando o exemplo, por exemplo, da serotonina, a serotonina, ela precisa de triptofano. O que é triptofano? É um aminoácido. Então, onde é que vem o aminoácido? Vem da proteína. Então, a questão desses nutrientes, tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes. O que é micronutriente? Aquilo que a gente aprende lá na escola, no primário. Minerais e vitaminas. Então, eu preciso de vitaminas do complexo B, B5, B6, B12. Eu preciso de cálcio, de magnésio, de zinco. O que isso faz, né? Para que eu preciso disso? Tem toda essa preocupação, que até a indústria, né, passou a colocar, enriquecido com tarará. Gente, se vocês comerem comida de verdade, vocês já têm esses nutrientes, tá? Na grande maioria das vezes. É o famoso arroz com feijão, né? O arroz com feijão já supre quase tudo. Proteína completa, arroz com feijão. Sim. Principalmente para essas questões, eu já postei lá hoje foto do pratão sem carne. Porque assim, realmente eu estudei essa questão e a refeição principal do almoço dos brasileiros é arroz com feijão. E é uma super refeição, né, Vivian? É uma super refeição. E a população, ao nível assim, de país mesmo, né, tem deixado de consumir arroz e feijão para consumir industrializado. Isso é uma grande preocupação de saúde pública, porque o arroz e feijão tem uma razão de ser. Eu também não como carne, sou vegetariana, já tenho para mais de 20 anos. E Meu Deus, que demais! E é uma proteína completa. E o que mais? Frutas, legumes e verduras, porque tem micronutriente, porque tem fibra. A imunidade, principalmente, ela está diretamente ligada à saúde do intestino. As células intestinais, as bactérias intestinais, elas formam uma barreira que vai diretamente para o sistema imune. E esse sistema imune, se o meu organismo está todo inflamado, naquele estado que a gente falou, com muito industrializado, muita farinha, muito açúcar, causa um estado de inflamação, o meu intestino, que é uma barreira maravilhosamente perfeita, ele abre essa barreira. E ao abrir essa barreira, várias toxinas, que é toxina? É o que o corpo não precisa, é o que o corpo vai metabolizar e eliminar. Que a gente vai eliminar, e a gente elimina, né? O rim faz filtragem, o fígado faz filtragem, e a gente vai eliminando. Então, se essa barreira ela não está funcionando bem, o meu sistema imune vai ficar super ocupado. E aí eu fico doente toda hora, aí eu não tenho disposição, aí eu tenho sempre aquela letargia, porque o meu organismo não está nesse funcionamento ótimo, né? Então, eu preciso realmente dar todos esses elementos, e café da manhã, almoço, jantar, ou só, né, enfim, almoço e jantar, ou só 2 refeições por dia. Não existe também, quero até aproveitar e desmistificar isso, não existe esse negócio que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, né? Eu sei que muitas pessoas talvez ainda falem isso, mas o que você precisa é
Respeitar o seu corpo. Como é que eu respeito o meu corpo? Olhando para dentro, deixando o meu organismo se Espera, desinflamar. né, Vivi, a fome chegar. É, exatamente. Espera Espera a a fome fome chegar. chegar. E espera a fome chegar. A gente tem a nossa genética de milhões de anos atrás, de quando a gente tinha que caçar para comer, e aí tinha que dormir dentro da caverna, e era um perigo. E aí já vem o sistema do estresse, que também a gente nem falou aqui, né, do estresse, do cortisol, do sistema luta e fuga, que é É tão curto, né, importante o para essa nosso tempo aqui. regulação. É 1 horinha só. Tem até um relógio aqui, falei, gente, a gente nem falou do estresse e do cortisol, a gente marca outra live Pois depois. é, em outra oportunidade. A Seminha tá falando aqui, ó, que tem um livro, O Segundo Cérebro, fala sobre o intestino. Isso. Aproveitando, vou anotar a dica de livro já, que eu anoto todas. Aproveitando essa questão do livro, eu queria que você falasse, Vivian, quais que foram livros aí que foram divisores de água na sua vida, que mudaram? Eu sempre peço indicações. Sou amante dos livros forever. Essa é uma pergunta desafiadora, porque eu também sou amante de livros. E aí eu falo, Todos, poxa, né? eu vou falar uns livros, os outros vão ficar chateados. Mas então eu vou focar aqui nessa questão da alimentação, do corpo, né? Enfim, que é para a Sim. gente manter essa linha aqui. E eu vou trazer até os mais atuais. Tem a dieta da mente, tem o fantástico Barriga de Trigo, que é uma virada de chave. Tem o Alberto Peribanês, está até aqui, ó, porque eu gosto tanto dos livros que eles ficam assim ao meu redor, porque eu fico olhando eles toda hora. Lugar de Médico na Cozinha. Esse é um Ó, médico fantástico, quem não conhece, ele é doutor maravilhoso. Alberto. Alberto o quê? Alberto Gonzalez Peribanês. Alberto Gonzalez. Lugar Lugar de de médico. médico na cozinha, porque ele justamente defende não essa medicina corretiva que se utiliza hoje em dia, mas uma medicina do estilo de vida. Então, como é que eu faço, não para corrigir um monte de doença quando já está tudo errado, mas como é que eu faço para viver bem, para ter uma longevidade maior, porque aí eu já estou falando numa alimentação que vai mudar os nossos telômeros. Telômero é uma parte do nosso cromossomo que determina o quanto de tempo a célula vai viver ou não. Então, o estilo de vida é tomar sol, é ter atividade física. Se tem alguma deficiência de atividade física, eu não posso, mas algum tipo de movimento. E a alimentação natural, né? E ele é extremamente entusiasta da alimentação natural. Então, esses são, assim, né, os mais atuais para mim, os que eu tenho mais estudado. E tem, aí já trazendo um pouco, né, por exemplo, da biologia da crença, não sei se você já leu, a gente está lendo para o curso de Muito bom. meditação, porque ele fala muito nessa Sim. questão celular, né, de como nós podemos transformar as nossas células, de como o nosso DNA se comporta conforme o nosso estilo de vida. Isso é epigenética, né? Os nossos genes, eles estão ali, mas não necessariamente eles vão se manifestar. E o que determina se eles vão se manifestar ou não é o meu estilo de vida, é a minha alimentação, é a minha falta de atividade física ou atividade física e assim por diante. Show de bola. E esses livros vão ser bem bacanas para quem está buscando evolução nessa parte de alimentação, Vivian. Porque assim, eu sou bem São Tomé, eu acredito nas coisas, tem que ler artigo, tem que ver se é realmente bom. E quando a gente estuda, parece que a gente fica mais propenso a entender de verdade o que acontece e seguir a dieta. Porque se alguém só te falar, se você não busca, parece que você não tem essa continuidade. E foi muito, muito gratificante essas indicações aí para quem já quer buscar essa evolução. Estamos aí a 1h36 de cortar a live. Eu quero que você deixe para a gente uma mensagem final. Foi muito rápido e foi muito bom, foi muitas informações, mas deixa para a gente uma mensagem final que vai cair dentro de 1 minuto e 25. Então tá, a mensagem final é o seguinte: conecte-se com você mesmo. Permita-se olhar para dentro e permita-se viver de verdade. Porque a partir do momento que você se permite ser quem você é, a tua saúde vai mudar, a tua disposição vai mudar, você vai entrar em contato com o seu corpo. E isso não tem preço. E o melhor momento para fazer isso é exatamente agora.
Muito bom. É isso aí mesmo. E foi assim, foi muito rica as informações que você trouxe. Te agradecer novamente por você tirar aí um tempinho do seu sábado e parabenizar as meninas que ficaram aí com a gente até agora. A Miriam, a Seminha, a Benilda mandaram aqui. Minha mãe estava aí também, não sei se ela ainda está, mas agradecer e parabenizar, porque hoje é sábado, a maioria não está querendo evolução, está querendo dormir, descansar ou fazer outra coisa, e vocês estão aqui. Parabéns, de verdade, é assim que a gente vai Parabéns. evoluindo. Muito obrigada, a gente vai cair Obrigada, agora. Um gente. beijo Boa para noite todo para mundo, boa todos. noite. Até Obrigada breve. Tchau, novamente, tchau. Vivian. Tchau, tchau.